Vamos falar agora de Martial, galera. Eu avisei vocês que o Martial não estava, digamos, nos planos do Flamengo. Foi um nome oferecido em fevereiro. Após a lesão do Pedro, o nome dele ganhou mais força ainda, porque com o fechamento da janela, as opções eram mínimas, digamos assim. O Martial se torna uma opção porque ele está livre no mercado. O próprio Memphis Depay, que está chegando ao Corinthians, também foi um nome muito cogitado no Flamengo e também oferecido ao Flamengo. E eu já falei para vocês, o Martial não evoluiu dentro do Flamengo por conta do alto risco dessa contratação. Ele pede um contrato longo de 3 anos. 3 anos dá 36 meses, ganhando mais de 2 milhões de reais por mês. Não é um absurdo o que ele está pedindo, porque certamente na Europa ele consegue, mesmo que seja em clubes de menor expressão na Europa, ele vai conseguir uma boa quantia como salário e luvas. No Flamengo chama atenção por conta, obviamente, da moeda. O euro está muito mais valorizado do que o real. E aí, se a gente for converter, vai dar mais de 2 milhões de reais. Vale o risco? A diretoria entendeu que não. E nesse caso, já dei minha opinião algumas vezes, volto a falar, não está errada a diretoria do Flamengo. Está certo, não adianta assumir esse risco alto fazendo uma contratação de um jogador que não atua desde dezembro, com um contrato longo. O Flamengo está em ano eleitoral. A atual gestão não pode assumir uma responsabilidade financeira como essa e deixar, entre aspas, a bomba para a próxima gestão, porque não se sabe quem vai ganhar. E se for a oposição? E se for a própria situação que ganhar, será que vai ter a vontade de continuar com o Martial no Flamengo? Isso tudo precisa ser colocado na ponta do lápis na hora de tomar a decisão. E repito, embora alguns discordem da minha opinião, mas eu acho que nesse caso a diretoria tomou a atitude extremamente correta, tá bom? Outro assunto aqui, galera, de mercado da bola, Sérgio Ramos oferecido ao Flamengo, dizem que foi oferecido ao Corinthians também, dizem que foi oferecido até ao Vasco da Gama. Eu não sei quem está oferecendo ao Flamengo, ao Corinthians, ao Vasco, seja lá quem for, mas eu conversei com uma pessoa que faz parte do staff dele, que toma conta da carreira dele, e o Sérgio Ramos não tem vontade em atuar no futebol brasileiro nesse momento. Ele mesmo falou sobre mim, eu não sei quem está oferecendo, se de fato estão oferecendo, mas se estão oferecendo e perdendo tempo. O Sérgio Ramos, nesse momento, não tem vontade de atuar no futebol brasileiro, e não é porque acha o futebol brasileiro ruim, não é isso, ele não tem vontade. Não é algo que o apetece nesse momento, que desperte o interesse dele. E está tudo bem. E ele não está querendo criticar o futebol brasileiro. Não é isso, ele apenas não tem vontade. Eu também não tenho vontade de conhecer vários países, de morar em vários países. Não é apenas chegar aqui e jogar futebol. É se adaptar, é querer morar. Isso tudo, repito, tem que ser pensado, estudado, não só pelo Sérgio Ramos, pela família dele. Então, pessoal, assim, eu fiz questão de conversar com uma pessoa que administra a carreira do cara para saber se de fato o nome dele está sendo oferecido. E essa pessoa disse, eu não sei quem está oferecendo e se estão oferecendo, mas se estão oferecendo, a pessoa está perdendo tempo. O Sérgio Ramos não tem vontade de ir para o futebol brasileiro e existe uma grande chance de ele atuar na MLS, tá bom? Tem um clube, e essa pessoa me falou que tem um clube da MLS que está fazendo oferta atrás de oferta para convencer o Sérgio Ramos. E existe uma boa chance de ele atuar na MLS. Tá bom? Para encerrar nosso vídeo, vamos falar da escalação do Flamengo. O Flamengo encerrou a preparação, um treino que acabou há pouco, lá no CT Ninho do Urubu, e o treino não contou com Varela e nem com Pulgar. Os dois estavam com suas respectivas seleções. Varela atuou pela seleção uruguaia e o Pulgar atuou pela seleção chilena. Tem desgaste da viagem, então ainda não se sabe se os dois ficarão à disposição do técnico Tite para o duelo com o Bahia nessa quinta-feira, jogo 9h45 da noite no Maracanã, jogo importante pela Copa do Brasil. Enquanto eles viajavam, estavam no avião, o Tite comandava uma atividade, e nessa atividade ele esboçou a equipe com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo ele colocou Alan, Ortiz, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E para mim é a grande novidade no ataque, embora eu já desconfiasse que ele poderia fazer isso. Ele não colocou o Gabigol.
ele colocou a dupla de ataque sendo Bruno Henrique e Luiz Araújo. Num determinado momento, a pessoa me disse que o Alan saiu do time e entrou um outro jogador mais ofensivo, não quis falar o nome do jogador. O Tite já pensando numa possibilidade, quem sabe durante a partida, enfim. É porque esse jogo específico é um jogo de muito xadrez, porque a equipe do Rogério Ceni, o Bahia, gosta muito de comandar o meio de campo, e o Tite está extremamente preocupado com isso também. Então, mas ele não tem muito para onde fugir, a verdade é essa. Porque ele não teve o Varela e você coloca o Wesley. O Pulgar ele também não teve, e ele também não tem o De La Cruz. Não tem para onde fugir. Eu entendo o técnico Tite. E eu acho o seguinte, é um jogo extremamente delicado e difícil. Vene, mas se foi eliminado na Copa do Brasil, desastre? Eu não acho. A Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo, ou pelo menos deveria ser a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Repito, o Campeonato Brasileiro e Libertadores estão muito acima da Copa do Brasil.